Sabe, meus amados, Jesus Cristo poderia ter virado as costas para ele. Sabe, Jesus Cristo poderia pensar assim: estou no final da minha jornada, estou aí aproximadamente, segundo a palavra de Deus, Jesus Cristo ele foi crucificado por volta de 7 ou 8 dias depois desse ocorrido. Sabe, Jesus Cristo, ele sabia de tudo e ele sabe de tudo até hoje, irmão. Ele sabia que ele ia pagar aquele preço lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo poderia virar as costas e falar para aquele pobre mendigo: por que eu vou fazer alguma coisa por você? Por que eu vou ter compaixão de você? Só que Jesus, ele conhece o coração do ser humano, sabe? Ele conhece o coração do homem, sabe? Jesus, ele viu que aquele homem, ele não enxergava fisicamente, mas ele viu que os olhos espirituais daquele homem estavam abertos. Porque quando ele clamou: filho de Davi, tende misericórdia de mim, ou tende compaixão, sabe, meus amados? Jesus já de pronto, já olhou para ele e disse: esse crê em meu nome. Sabe, meus irmãos, Jesus pediu para que o trouxesse. E quando ele chegou na presença de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E respondeu ele: que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. Sabe, meus amados, para ele teria a ver, mas como Jesus conhecia o coração daquele homem, sabe, meus queridos, ele já ganhou junto com a sua visão a salvação. Sabe, meus amados, algo que é eterno, algo que o que Deus faz, ele não volta atrás. Sabe, meus amados, o homem, ele é salvo porque Deus conhece o coração do homem. O homem, quando ele é salvo, meus amados, Deus, ele não volta atrás, ele não apaga seu nome do livro da vida. Sabe, meus queridos, o homem, ele não é salvo por causa de uma simples oração, ele é salvo por causa do seu coração, porque Deus o conhece, sabe? Deus sabe todos os que são salvos. Deus não vai escrever seu nome lá no livro da vida e depois vai falar assim: não, eu vou apagar, você não merece, porque seria um erro. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus é perfeito, que Deus não volta atrás, que Deus não erra, Deus não falha e Deus não tarda. Sabe, irmãos, eu já, pela misericórdia de Deus aí, eu já vi música falando que Deus se cala, que Deus tarda. Sabe, irmãos, Deus não se cala, Deus não tarda e Deus não falha. Amém. Deus tem o tempo dele. Sabe, irmãos, o tempo de Deus não é o tempo do homem. Só que muitas vezes o homem quer pôr o tempo dele na frente do tempo de Deus. Sabe, ele imagina algo e aquilo que ele imaginou tem que acontecer, porque senão ele fala assim: Deus não está comigo. Irmãos, Deus jamais vai abandonar um dos seus. Jamais. Ninguém, irmão, nem o menor, nem o maior. Por mais falho que o homem seja, irmão, Deus não vai virar as costas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é amor, irmão, do começo até o fim. Sabe, ele poderia reverter toda aquela situação lá na cruz do Calvário. Sabe, meus queridos, ele poderia falar assim: eu não vou morrer por ninguém, irmão. Sabe, eles não são merecedores, eles não são dignos. Sabe, meus queridos, tudo o que Jesus passou ali naquela cruz, sabe, ele não precisava daquilo, irmãos, e ele não morreu, sabe, ele venceu a morte, sabe, ele comprou a minha vida e a sua vida com o seu precioso sangue. Amém. Sabe, irmão, ali naquela cruz, todo o sangue foi esgotado, sabe, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, sabe, na casa de Deus, dando crédito à sua palavra, sabe, adorando o teu santo nome. E o mais importante, irmãos, que nós possamos ter a visão que o cego de Jericó teve, sabe, ele se encontrava numa situação difícil, irmãos, sabe, ele era uma pessoa que ele ficava jogado à entrada da cidade, ele era conhecido como mendigo. Sabe, meus queridos, aqui nós não vamos agir com demagogia, todo mundo sabe como um mendigo é visto pela sociedade, sabe, como que um cigano é visto pela sociedade. A sociedade muitas vezes ela vira as costas, porque a pessoa é mendiga, porque a pessoa é cigano. Sabe, meus queridos, Jesus Cristo não, Jesus Cristo amou, sabe, aquele cego, ele amou aquele mendigo, como ele ama a minha vida e como ele ama a sua vida. Amém. Sabe, Deus, ele não fez exceção, porque ele era cego ou porque ele não era cego, sabe, meus amados, porque a pessoa, ela tem
um valor maior ou um valor menor. Para Deus isso não existe, sabe? Para Deus todo mundo tem o mesmo valor, sabe? Quando Deus olha para a humanidade, Ele olha como se fosse um só corpo, sabe? Como se fosse uma só família. Para Deus Ele não é igual ao Pai. Quando o Pai Ele olha, o Pai Ele não olha assim para o filho assim: ah, esse filho aqui vale mais do que aquele, sabe? Ou essa filha aqui vale mais do que a outra. O Pai não olha desse jeito. E o Pai, Ele é homem. Imagina Deus, irmão, que Ele é perfeito, sabe? Imagina Deus que Ele criou o homem, sabe? Da melhor forma possível. Porque a palavra diz assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sabe? Deus, Ele não juntou o homem ali e fez o homem do nada. Ele falou assim: não, eu vou fazer, eu vou criar, ele vai ser perfeito, sabe, irmãos? Existe como o homem ser perfeito, sabe? Existe como o homem ter uma vida reta, ter uma vida santa. Só que ele tem que andar segundo a palavra de Deus. Amém. E muitas vezes o homem não quer saber disso, sabe? O homem, ele quer tomar o seu próprio rumo, ele quer tomar o seu próprio destino. Aí quando as coisas acontecem, ele fala assim: Deus não olha para mim. Deus olha, irmão. Deus olha para todos. O plano de Deus é para que todos se salvem. Não que era para que todos, mas é para que todos se salvem. Sabe? O plano de Deus é para que todos vão morar no céu. Esse é o plano de Deus. Ele não morreu lá na cruz do Calvário por A ou por B, sabe? Ele não morreu por uma nação ou por outra nação. Ele morreu para todos, mas para todos aqueles que neles o confiarem de verdade, sabe, amado? Segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, sabe, o caminho que nós devemos andar. Foi por isso que Ele disse: traga até a mim, sabe, meus amados? E aquele mendigo, ele saiu dali, meus queridos, ele saiu dali maravilhando. Disse assim, ó: então Jesus disse: recupera-te a tua visão, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou-se a ver e seguiu-se glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Sabe, meus queridos, quantas vezes a gente vê ingratidão no meio do povo de Deus, sabe? Pessoas que recebem de Deus, pessoas que são abençoadas por Deus e que alguma vez ela coloca o seu desejo ou coloca a sua ambição na frente de Deus, aí diz assim: Deus me abandonou. Meus amados, Deus não abandonou. É verdade. Sabe, Deus, Ele faz o melhor para todos. Esse mendigo ou esse cego, ele poderia, irmãos, sair correndo, gritando para outro lado, irmãos, como aconteceu com os 10 leprosos, que os 10 leprosos foram curados e um voltou e os outros 10 não quis saber de nada, irmãos, agindo com ingratidão. Esse mendigo poderia agir da mesma forma. Ele poderia falar assim: eu já tenho o mais importante, que eu voltei a ver. Mas ele não, irmão, ele tinha o coração dele voltado para Deus. Amém. Sabe, meus amados? Porque quando ele recebeu a visão, Deus já disse assim para ele: a tua fé te salvou. Glória a Deus. Sabe, meus amados, aonde Jesus foi, ele foi acompanhando, dando glória a Deus. Amém. Ele foi grato, sabe? Ele não virou as suas costas para Deus, porque muitas pessoas recebem, a hora que recebe a cura, a hora que recebe a bênção, vira as costas e fala assim: o que eu tinha, o que eu queria eu já tive, sabe? Então eu vou deleitar um pouquinho da minha visão, ou vou deleitar um pouquinho da minha cura, sabe? Ou vou deleitar um pouco da bênção financeira que o Senhor me deu, e esquece Deus e vira as costas. Mas esse homem não, irmãos. Ele se encontrava